Por que o brasileiro ama tanto o concurso público? Saiu um vídeo na internet colocando essa questão e trazendo alguns problemas do serviço público brasileiro. Vamos reagir a esse vídeo e colocar alguns pingos nos is. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos. Eu trabalho com concurso público e vou trazer aqui uma visão de quem é do meio, de quem fez concurso público a vida inteira. Minha esposa é concursada. E quero trazer assim, um contraponto com muito respeito, né? O vídeo aqui é porque os brasileiros amam concursos. É do canal Elementar. Eu vou deixar o canal deles aqui. Cara, eles fazem mini documentários, é muito legal o trabalho dele. Eu quero comentar algumas coisas com muito respeito ao trabalho deles, porque realmente eu achei um trabalho também respeitoso, apesar de não concordar com tudo, isso é natural, tá certo? Então, veja o vídeo deles aqui, se inscreva no canal deles, eles já tem bastante gente inscrita lá, um canal muito legal. E vamos pro vídeo, mas antes se inscreve nesse canal também, estamos chegando aí mais de 101 mil pessoas, então preciso da tua inscrição para continuar fazendo esse conteúdo de qualidade. E para você que quer fazer concurso público, que ama concurso público, como o vídeo diz, tem o curso do Método Volts. Qual que é a minha ideia? É trazer um passo a passo sobre esse mundo dos concursos. Muita coisa, como você vai ver no vídeo, às vezes é distorcida, muita coisa falada sobre concurso que às vezes não é bem aquilo. Então, eu fiz um curso que vai ensinar desde qual a área que você vai escolher, o que é um concurso meio e você pensar nisso, até o dia da prova. Até o dia da prova lá eu discuto qual matéria que você tem que começar. Então, é uma aula... São aulas, na verdade, muito rápidas para você pensar a respeito disso daí. E o valor é bem baixo, você tem direito ao grupo de WhatsApp, live mensal, e eu vou te recepcionar. Eu recepciono 1 a 1 no meu curso. O valor está aqui embaixo. Coloca aqui Volts 10% de desconto. Beleza? 10% de desconto para você não ter empecilho para fazer o meu curso e passar no concurso dos teus sonhos. E bora pro vídeo aqui do canal Elementar. O vídeo está aqui embaixo. Vamos lá. Em 2024, mais de 2 milhões de pessoas se inscreveram para o Concurso Nacional Unificado, o famoso Enem dos concursos. Isso não é só um número impressionante, é um reflexo de algo muito mais profundo sobre nossa sociedade. Já reparou como a gente passou anos tirando sarro do Paraguai, chamando coisas de paraguaio como sinônimo de coisa ruim? Enquanto isso, eles estavam criando um dos sistemas tributários mais atrativos da América Latina, trazendo empresas e até brasileiros para investir lá. A gente seguiu o caminho oposto, alimentando uma cultura onde o grande sonho de muitos jovens brilhantes é passar anos decorando leis para conseguir um cargo público, criando todo um ecossistema em torno disso com uma espécie de indústria do concurso. Então, como o Brasil se tornou o país onde uma suposta estabilidade vale mais do que inovação? E mais importante, será que o sistema realmente seleciona os melhores profissionais? Antes de responder isso, precisamos entender como chegamos a esse ponto. Ele coloca aqui uma questão assim negativa. Pô, um monte de gente querendo fazer concurso é negativo. E faz uma comparação ali com o Paraguai, que eu não tenho conhecimento se é verdadeira, né? Mas ele coloca assim, não, isso daí é ruim, né? E veja, ele sempre pega o ponto, assim, não é o problema da iniciativa privada, não é o problema de concurso público. Veja, o CNU, se você for analisar ele historicamente, ele é fruto de anos sem concurso no Brasil. Concurso na área federal, né? Auditor fiscal do trabalho, tem lugares que não tinham mais auditor, não tinha. Você vai ver. E daí quem que vai fiscalizar? Quem que vai tornar, por exemplo, a concorrência leal, né? Porque se você tem uma empresa que descumpre normas trabalhistas e ninguém fiscaliza, como que você vai ter um capitalismo saudável, né, a partir desse ponto? Então, é um ponto que ele não coloca, mas ele coloca, não, o Brasil é o país do concurso público, né? Em um país onde 12 milhões de pessoas disputam concursos públicos anualmente e 6 das 10 profissões mais bem pagas estão no serviço público, não é difícil entender o apelo dessa escolha. Os concursos públicos no Brasil sempre dividiram opiniões. Para alguns são um caminho legítimo para a estabilidade, para outros um sistema que precisa de mudanças urgentes, porque cria um incentivo para ser ineficiente.
Mas acredite, antes de chegarmos ao modelo atual, o acesso ao serviço público era muito pior e muito menos democrático. No Brasil imperial, os cargos públicos eram distribuídos por indicação política, sem qualquer critério técnico. A Constituição de 1824 prometia que qualquer cidadão poderia ocupar um cargo público com base no mérito, mas na prática o critério principal continuava sendo quem você conhecia e não o que você sabia. Foi só na era Vargas, nos anos 30, que surgiu uma tentativa real de profissionalizar o funcionalismo. O Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, ajudou a reduzir o nepotismo, que favorece parentes ou amigos próximos nos cargos públicos, e criou regras técnicas para os concursos. Por mais que seja melhor comparado a antigamente, não quer dizer que seja muito mais justo. Os problemas dos concursos não foram solucionados com as novas regras. Um modelo que deveria garantir meritocracia e justiça social acabou se tornando uma máquina de exclusão. Então, assim, antes dele falar disso daí, é importante. Esse contexto histórico é muito importante a gente ver. O Brasil é um país que tem essa herança histórica do nepotismo, do favorecimento pessoal, do que os administrativistas, né, falam do patrimonialismo. Então você trata a coisa pública como se sua fosse. E isso daí que o serviço público precisa partir desse ponto. Infelizmente, essa é a cultura do nosso país. Por isso que existe estabilidade, por isso que existem alguns conceitos para você trabalhar isso daí, porque senão as pessoas se apoderam da coisa pública. E se apoderam, inclusive, dos cargos públicos. Tanto que prefeituras que têm cargo comissionado, o pessoal distribui mesmo. Entendeu? Assim, então, muito do nosso serviço público é para ir contra um sistema de nepotismo, esse sistema que ele mesmo falou. Tá? E agora ele vai falar de uma coisa que eu acho que é bem interessante a gente pontuar. Segundo o professor Fernando Fontainha, da FGV, os concursos públicos não escolhem os mais qualificados para o serviço público, mas sim aqueles que podem se dedicar exclusivamente aos estudos. O concurso público hoje é uma máquina de injustiça social e não de inclusão, afirma ele. Quem precisa trabalhar para se sustentar acaba competindo em desvantagem com quem pode pagar por cursinhos e dedicar anos à preparação. Aí eu vou discordar seriamente. Não porque eu acho que o concurso público seja justo, que seja uma máquina de inclusão social, mas uma empresa multinacional é uma máquina de inclusão social? Será que ela discrimina tanto quanto os concursos? Vai você lá, negro, da favela, tentar entrar numa grande empresa. Vai mostrar teu currículo, onde você mora. Será que ela vai ser tão excludida quanto um concurso? O concurso é impessoal. Você vai lá fazer uma prova. E aqui eu vou mostrar um estudo. Para você que não sabe, eu tenho uma série de estudos aprovados em concurso público. E eu vou trazer só 2 aqui, para mostrar que essa afirmação aqui é falsa. Eu fiz uma pesquisa junto com a Polícia Militar de Alagoas e perguntei se as pessoas trabalhavam, se elas estudavam e tal. Polícia Militar de Alagoas, tá? Então você vai ver aqui que na Polícia Militar de Alagoas, 34% das pessoas trabalhavam também. E tem ainda aquelas pessoas que se dedicavam à faculdade. Quem se dedicava só para o concurso? 27% das pessoas. 27%. PM de Alagoas. Ah, Guilherme, é um concurso mais simples, é nível médio. Então vamos para a Receita? Receita do Amazonas. 64% trabalhavam, 68% trabalhavam, 68%. Cefaz do Amazonas, 76 respostas, tá? Só pessoal que foi aprovado, que está nas vagas ali. Aqui 188 respostas, tá? Mais de 10% dos aprovados que estão ali nas vagas de cadastro reserva, tá? Um tem cadastro reserva, acho que é o PMA de Alagoas. Pessoal, isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira, não é verdade. Não é verdade, tá? E eu não quero dizer que o concurso aqui é justiça social. A minha pergunta é, o mercado privado é justiça social? E claro, quem pode pagar por cursinhos. Mas se você quer se qualificar para entrar numa grande empresa, você precisa fazer curso de inglês, você vai precisar ter alguns cursos. Será que é mais caro, mais barato que cursinho? Então veja, tem aqui um toque assim de coisa que não tem sentido. Não tem sentido mesmo. Claro que quem tem dinheiro tem vantagem. Isso é inegável. Eu não vou ser aqui, não tem, até pelo estudo que tem. Eu acho que esse é um viés muito importante. A pessoa que tem um bom estudo vai sair na frente num concurso público.
Isso é inegável. Mas isso não é garantia que vai passar. Então, eu coloco aqui, será que o concurso público não é mais includente do que a iniciativa privada? Eu sinto que sim. Não tenho dados para mostrar, mas eu sinto que sim. E vamos continuar. Além disso, o formato das provas é altamente questionável. A seleção dos candidatos é baseada em provas de múltipla escolha que testam memorização e técnicas de cursinho, não habilidades reais para a função. As questões de múltipla escolha não avaliam nem competências acadêmicas, nem profissionais. Esse é o problema. Todo mundo sabe como se treina para essas provas em cursinhos. Você pega os truques e técnicas para escapar das pegadinhas. Critica Fontainha. Outro ponto pouco Então, assim, aqui ele coloca um ponto que é uma crítica. Realmente há muitos concursos que cobram uma memorização burra, sem sentido. Há muito de decoreba, é inegável. Eu não vou ser aqui leviano e falar, não existe isso, né? Ninguém é ingênuo aqui. Mas você minimizar nesse sentido, daí é mentira. Você dizer que não cobra nada do trabalho, isso daqui é mentira. Né? Vou dar um exemplo, o concurso da PRF tem trânsito. Se você não sabe trânsito, você não passa no concurso da PRF. Ah, mas é muita coisa decoreba. Mas você vai ter que entender como funciona o Sistema Nacional de Trânsito, as multas. Não tem nenhum curso que você não saiba que você não passe sem saber português. E ele falou assim, provas objetivas. Se você não sabe escrever uma redação, você não passa em 80% dos concursos. Né? Boa parte dos concursos tem redação. Não sei se chega a esse percentual, tá? Mas boa parte dos grandes concursos tem redação. Então ele quis dar uma minimizada. Veja, é um generalismo você colocar isso daqui. Você colocar, todo concurso é assim mesmo, é só memorização. Veja, eu não estou querendo dizer que é um sistema justo, e concordo, precisa mudar, precisa melhorar. Mas você também não pode fazer uma crítica assim generalista desse jeito. Os concursos policiais têm teste físico, tem teste psicológico, vários concursos têm teste psicológico. Ah, Guilherme, precisa melhorar. Concordo, precisa melhorar, mas não é desse jeito que ele colocou aqui. Vai fazer uma prova da Sebrasp lá para ver se é só decoreba boba. Se não tem a ver, né? Então, assim, precisa melhorar, precisa, mas não é desse jeito que ele colocou. Batido é o mercado bilionário que se formou em torno dos concursos. Entre taxas de inscrição e cursinhos preparatórios, milhares de candidatos fazem provas sucessivas sem nunca serem aprovados, movimentando um sistema que beneficia mais a indústria do concurso do que o serviço público. E dentro desse sistema surgiu até uma nova categoria de candidato, o concurseiro profissional. Para essa máquina poder funcionar, é preciso haver um contingente enorme de pessoas que não param de fazer provas, uma atrás da outra. A ideia de vocação, de desejo de um cargo, desaparece diante da ideia de que se vai sair fazendo vários concursos por aí até passar em algum. Isso é ser um concurseiro profissional. Faz parte da sua ideologia se inscrever para todos os cargos que puder. Ele não sabe se gostaria de trabalhar com previdência ou ser policial. Mesmo que não queira fazer aquilo da vida, vai pelo salário, pela estabilidade e por outras vantagens que a vida de funcionário público oferece. Aponta Fontainha, mostrando como o sistema incentiva a busca por estabilidade em vez de vocação. Então, assim, aqui uma crítica que realmente a gente sabe que isso acontece, a gente vive discutindo aqui vocação, mas e no mercado privado? As pessoas decidem, eu quero trabalhar na multinacional X. Será que é por vocação? É isso que eu me pergunto. Nós vivemos num país pobre, num país que, para você ter uma vida digna, você precisa ter uma remuneração boa, e boa parte dos trabalhos, e aqui trabalho público, trabalho privado, não vai oferecer uma vida digna. Pessoas que às vezes têm uma boa qualificação não vão ter uma vida digna. Diga-se os professores aí. E daí você pega e fala assim, serviço público o pessoal não entra por vocação, e no privado entra? Então essa é a minha pergunta. Então, assim, eu acho que é uma crítica injusta. E daí ele fala dos concurseiros profissionais. E veja, claramente ele leu uma reportagem aqui de uma pessoa que talvez nem seja do meio, né? A pessoa que faz concurso toda hora dificilmente ele vai passar, né? A gente discute isso. Hoje mesmo eu estava falando com um aluno sobre isso, né? Porque hoje você precisa se tornar especialista, dado o grau de dificuldade. Mas realmente muitas pessoas passam em vocação e realmente isso é um problema. Mas não é culpa do concurseiro profissional, né? É só uma pessoa que quer
uma boa remuneração, certo? E eu acho que o problema maior está em outro lugar e eu acho que depois Qual é o ele vai custo discutir. disso para a sociedade? Todo esse sistema gera servidores desmotivados, um setor público lento e sem inovação, além de desperdiçar talentos que poderiam estar empreendendo e criando novas soluções. No fim, quem paga essa conta é o contribuinte, bancando uma máquina inchada enquanto os serviços públicos seguem ineficientes e ultrapassados. Mas para mostrar o outro lado, vamos conhecer a história de Fábio Teles, um ex... Veja, ele saiu de concurseiro profissional, de ter uma máquina de concurso público para dizer assim, olha, a ineficiência do serviço público é por causa disso. Não é por causa, talvez, de não ter uma remuneração mais ligada ao mérito, não é? Então, veja, ele faz uma ligação até aqui, até o ponto do vídeo, depois ele vai discutir outros pontos, né? Então, assim, é preciso inovação no serviço público, é fato, eu acho que ele está colocando verdades aqui, mas a razão que ele está colocando é assim, você culpar o cara que ganha muito mal no serviço, na iniciativa privada, ganha um salário mínimo, conheço várias pessoas que passam por isso e falam, cara, eu quero trabalhar, quero passar no serviço público. E daí, tenta lá Banco do Brasil, e daí esse cara é culpado pela ineficiência do serviço público. Quando, na verdade, a questão é muito mais complexa, tem uma questão até de como o serviço público é composto, de como que a remuneração é composta, né, de incentivos, de incentivo a progredir, de incentivo a estudar, de carreiras. Tem uma série de questões, né? Professor de Ciências da Baixada Fluminense. Eu li toda a história dele de quando passou para auditor fiscal e acredite, é uma belíssima história de superação e muita dedicação. Eu não conheço ele, mas só pela história que contou é muito provável que ele seja um excelente profissional. Após ser demitido de uma escola particular, Fábio tomou uma decisão que mudaria sua vida. Aquela vontade de estudar foi intensificada pela demissão. Estava decidido, o horário da manhã seria para estudar para concurso público. Ele investiu dinheiro da rescisão em cursos, acordava às 5 da manhã para estudar antes que os 3 filhos acordassem e trabalhava em 2 empregos para sustentar a família enquanto perseguia o sonho da aprovação. Me apertava de todos os lados para não me enrolar nas dívidas, conta ele. Na frente da mesa de estudos, Fábio colocou um mural com a frase Projeto Fiscal, aprovação até 2010. Ele sabia que na sua realidade não conseguiria vencer todas as matérias com menos de 3 anos de estudo. Depois de muita disciplina e sacrifícios, Fábio foi aprovado, e no momento que ele deixou o relato dele lá, ainda trabalhava como auditor fiscal. Fábio é um exemplo do que todo brasileiro deveria ser, alguém focado que quer mudar de vida e com um objetivo em mente. Um dos motivos de Fábio e de muitos outros concurseiros é a diferença de remuneração. Em média, os salários do setor público são muito superiores aos pagos no setor privado. Segundo a PNAD, o setor público agregado federal e subnacional paga em média salários aproximadamente 70% superiores, 44 mil por ano, aos pagos pelo setor privado formal, 26 mil por ano, e quase 3 vezes mais do que recebem os trabalhadores informais, 16 mil por ano. E tudo bem com isso, mas a questão é o que isso representa. Uma analogia simples e grosseira que eu gosto de pensar é: ter um cargo público estável é como dirigir. Então, assim, veja, eu acho muito interessante a gente colocar alguns pontos aqui nessa discussão, é que é a seguinte: a remuneração do setor público, ela está muito ligada também à questão da onde você está. Você está, por exemplo, no Executivo Federal é uma remuneração, no estadual é outra remuneração, no municipal é outra. Por exemplo, municipal não ganha bem. Então, assim, é muito importante a gente pontuar algumas coisas, porque isso cria uma visão, nossa, todo servidor público, e daí tem o cara da prefeitura ali, a professora, o auxiliar administrativo, né? Existe um contingente gigantesco de pessoas que ganham muito mal. E essas pessoas que ganham mal, elas às vezes pagam o pato pelo cara que ganha bem. Ele pega o auditor fiscal. Então ele pega um exemplo que é uma exceção para discutir, né? Claro, a média deve ser maior e tal. Mas daí você fala assim, e eu já vi fazendo isso, você vai comparar um policial federal com que cargo? Para você dizer que ganha, né, uma pessoa na mesma posição. Então é muito injusto, né? Um policial federal lida
com, às vezes, investigações de milhões que são desviados, entendeu? Um juiz é essencial. Eu estava vendo esse final de semana o documentário sobre o jogo do bicho no Rio de Janeiro. Pô, teve uma juíza lá que bateu o pé e foi para cima. Eu falei, cara, a gente só consegue isso com um judiciário forte, que passa por uma boa remuneração, por um Ministério Público forte, que passa por uma boa remuneração para lutar contra males terríveis do Brasil, né? E eu acho que essa questão de você colocar estabilidade e tal, eu acredito que se acabar a estabilidade no serviço público, ainda assim, muita gente vai procurar. Eu nunca fiquei pensando, nossa, eu tenho medo de ser demitido, eu pensei mais na remuneração para ir para o serviço público do que a estabilidade. Claro que a estabilidade é um grande motivador e tudo, mas é complicado, e é complicado você pensar que estabilidade, veja, você pode ser demitido. Você pode ser demitido. A estabilidade não é você passar por processo administrativo, você é demitido. Pega o Diário Oficial da União, tem demissões diárias em qualquer ente. Agora, a crítica que é difícil de demitir, mas existe também uma inércia do setor público de criar regras claras, de demitir, existe muito corporativismo, mas nisso ele não bate, ele bate só na estabilidade. Numa como se estrada fosse sem limites de velocidade, indemitível. uma faixa exclusiva no piloto automático a 80 km por hora. O caminho é tranquilo e sem grandes sustos. Já quem escolhe empreender está na pista comum, dividindo o espaço com outros carros e sem piloto automático. O carro pode estar a 20 km por hora ou a 160 km por hora. A diferença é que enquanto um segue sem preocupação, o outro precisa se preocupar com os carros à sua volta e evitar acidentes. Ambos os carros estão indo para o mesmo lugar. O concursado sabe a velocidade e o trajeto, mas isso não significa que ele não terá desafios pelo caminho. E o empreendedor não sabe exatamente quando ele chega lá. Pode ser na metade do tempo do concursado, ou ele pode nem chegar. Uma grande diferença de quem empreende é os constantes desafios. Alguns podem ser frustrantes, outros podem gerar adrenalina e empolgação, como expandir a empresa, criar uma nova linha de receita, investir em bens. Já o trabalho no setor público é o oposto, podendo ser extremamente monótono. Cada um escolhe o caminho que faz mais sentido para si. Um busca previsibilidade e o outro liberdade. Então, escute a história de quem fez o caminho contrário, da previsibilidade para a liberdade. Renato Saraiva passou em um concurso para oficial de Justiça do Trabalho e começou a dar aulas em cursos preparatórios. Mas algo o incomodava. Mesmo depois de tudo, eu sentia que faltava algo, conta ele. Insatisfeito com a forma como as escolas lidavam com a educação, decidiu arriscar tudo em um sonho empreendedor. Contra tudo e contra todos, eu juntei tudo e coloquei no curso. Fui procurar meu sonho. Foi difícil pra caramba. Hoje a sua empresa, CERS, é uma das maiores do segmento de educação para concursos. Ou seja, ironicamente, um grande empreendedor atua justamente no setor de preparação para concursos. É quase como se essa cultura já estivesse tão arraigada que até quem sai para empreender ainda se mantém no meio. Mesmo assim, aqui, assim, ele coloca algumas críticas. É claro, né? Quem vai fazer uma empresa de concurso vai ser quem está no meio. É natural, né? Eu trabalho, sou um empreendedor, deixei meu cargo público, era analista de controle, porque eu conhecia, era o que eu sabia fazer. Eu pensei em fazer até um food truck de hambúrguer, mas eu falei, eu não sei lidar com food truck, lidar com uma cozinha, eu sei de concurso, isso é natural. Assim, ele coloca como um fator negativo quando é natural de qualquer área. Renato não deixa de ter a mente empreendedora. Ele viu uma oportunidade no mercado, criou a empresa e hoje está do outro lado, empregando pessoas e colhendo os frutos, mas ao mesmo tempo correndo riscos. E assim como ele, existem muitos outros exemplos de grandes empreendedores no Brasil que não necessariamente estão no segmento de concursos e que estão muito melhores hoje do que se estivessem concursados. Mas uma coisa é fato. O governo federal gasta anualmente mais de 300 bilhões de reais com folha de pagamento, quantia superior ao investido em inovação, infraestrutura e apoio ao empreendedorismo somados. E isso sem considerar os penduricalhos e auxílio isso e auxílio aquilo. E quem nunca passou por um problema de empurra-empurra no setor público? Você quer resolver um problema, mas os agentes ficam empurrando a culpa e a resolução para outros setores. E você fica no meio que nem um pato. Então, se o problema não são os concursos, mas sim os incentivos errados, como a gente pode consertar isso? Dá para manter a estabilidade sem travar a inovação e o crescimento do país?
Veja, até agora ele critica o concurso público, critica quantidade de pessoas, essa cultura que é no Brasil, e daí ele fala assim, tá, mas isso daí é um problema, ele coloca aqui os gastos, e que deveriam ter mais gastos em outras áreas. Veja, servidor público é essencial para qualquer país. Qualquer país, você vai precisar de polícia, você vai precisar de médicos, você vai precisar... Tivemos aí a situação do SUS aí, que o Brasil conseguiu, com muita excelência, né, realizar vacinação, né? Então, assim, o setor público tem problemas? Tem, mas daí você coloca uma série de coisas que não tem muito a ver. Veja, eu acho que precisa pensar muito assim, remuneração, incentivo, facilitar, por exemplo, pessoas saírem do serviço público por não cumprirem metas. Eu sei que um monte de gente vai estar me xingando agora, mas eu sou totalmente favorável a isso. Quem é bom tem que continuar no serviço público, tem que ter uma questão da pessoa entregar, qualquer lugar. Claro, com metas claras, objetivas, de uma forma transparente, mas precisa disso. E ele não colocou nada disso. Os concursos públicos representam um grande avanço em relação ao sistema anterior de indicações políticas. Eles trouxeram maior transparência e uma chance mais igualitária de acesso aos cargos públicos. O problema não são os concursos em si, mas os incentivos distorcidos que criamos ao redor deles. Quando falamos do tamanho do Estado, os números contam uma história interessante. O Brasil tem hoje 12% da sua força de trabalho no setor público. Isso nos coloca em uma posição intermediária no cenário global, menos que países como França, 22%, Suécia, 29% e Dinamarca, 28%. Só países desenvolvidos, né? É importante dizer, né? Suécia, Dinamarca, inclusive, os países aí mais desenvolvidos, assim, qualquer coisa, qualquer lista você vai ver aqui são os países mais desenvolvidos. Mas mais que economias com administrações mais enxutas como o Japão, 6%, Alemanha, 10% e Coreia do Sul, 7,6%. A questão é que pagamos muito, principalmente para algumas categorias, e nem sempre temos a eficiência proporcional. E não precisamos olhar só para países ricos como exemplo. Veja o caso da Estônia, um país que saiu do comunismo soviético e transformou sua administração pública em uma das mais digitais e eficientes do mundo. Lá, 99% dos serviços públicos são acessados online, reduzindo drasticamente a necessidade de uma estrutura burocrática extensa. E se pudéssemos combinar o melhor dos dois mundos? Manter a meritocracia dos concursos, mas com incentivos melhores alinhados aos resultados e à eficiência? Criar mecanismos que incentivem o desempenho e recompensem servidores mais eficientes, em vez de apenas garantir estabilidade automática. Veja, ele critica a estabilidade como se o grande problema fosse a estabilidade. Ele não justifica isso e tal. E até aqui ele colocou pontos muito interessantes, né? Como que você vai fazer um servidor, né, querer continuar, querer progredir, querer melhorar, querer estudar mais, querer ser melhor, né? A questão de carreira, a questão de incentivos, né? Você não subir só com o tempo de serviço, né? Você criar carreiras melhores. Dos pontos seria uma revisão dos critérios de progressão na carreira. A gestão do desempenho é uma das principais chaves para melhorar a entrega de serviços públicos aos cidadãos que mais precisam. Também podemos olhar para o resto do mundo e ver o que funcionou bem por lá e tentar replicar aqui. O Reino Unido enfrentava problemas com tecnologia no setor público, incluindo projetos de TI mal sucedidos e desperdício de recursos. Para resolver isso, criou o GDS, Government Digital Service, uma agência que modernizou a gestão digital do governo, tornando os serviços mais eficientes e focados no cidadão. A digitalização de serviços públicos gerou economia relevante de recursos, 3,56 bilhões de libras em todo o governo. O GDS também estimulou a transparência e a prestação de contas, ao disponibilizar estatísticas e informações do governo de modo acessível e compreensível para os cidadãos. A implementação de tecnologias digitais na administração pública tem o potencial de promover mudanças em diferentes aspectos do setor público, e a automação de processos, a disponibilização de serviços online, a coleta e análise de dados em larga escala, entre outros avanços tecnológicos, podem contribuir para a modernização e aprimoramento dos serviços públicos. E claro, é necessário também melhorar o processo de seleção, aprimorando o sistema dos concursos públicos, porque fica evidente que não estamos falando apenas de um método de seleção, mas de um modelo cultural que molda nossas aspirações e nosso potencial como país. O Brasil dos concursos é também o Brasil da baixa inovação e da burocracia sufocante. Isso não significa que não precisamos de servidores públicos qualificados. Eles são essenciais. O mundo está mudando rápido, com tecnologia e inovação.
Mas o Brasil continua apostando tudo na estabilidade, enquanto outros países crescem criando novas empresas e oportunidades. A gente desperdiça talento em um sistema que valoriza mais a memorização do que a inovação. Já que o Brasil nunca vai ser o país do futuro, ele também não precisa ser só o país dos concursos. Pode ser o país das ideias, das oportunidades e do crescimento. E você, o que acha desse assunto? É concursado ou já fez concurso público? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Agora, se quiser entender o que eu chamo de algoritmo humano e como você pode usá-lo para levar um canal no YouTube de 0 a 100 mil inscritos, confere uma aula grátis no primeiro link da descrição ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Vale deixar a propaganda deles aí. Trabalho muito bem feito, né? Tenho minhas discordâncias. Eu acho que eles chegam a alguns pontos que eu acho que são interessantes mesmo. Eu acho que tem sérias distorções, sobretudo essa questão de querer jogar fora o concurso público, de dizer que é só decoreba e que não tem uma relação com a profissão, quando na verdade tem. Precisa se aperfeiçoar, precisa tentar buscar de alguma maneira os vocacionados. Eu acho que é necessário isso, é necessário pensar nisso daí. Mas muita coisa aqui, sobretudo essa crítica, não, o problema é a estabilidade. Eu acho que o grande problema não é estabilidade, né? Veja, há maneiras de você demitir um servidor público. O problema é que é muito difícil e faltam critérios mais qualificados, especialmente no campo meritocrático, né? Muito difícil você ver um servidor ser demitido por falta de produtividade, né? Então, é preciso se pensar nisso. Já vi servidor ser demitido por falta de produtividade, mas é preciso se pensar nisso daí. E aí, o que você achou de tudo isso? Deixa aqui nos comentários. E é isso daí, pessoal. Bora estudar. Valeu!